Que Deus continue abençoando aos nossos amigos, aos nossos irmãos que estão conosco aí, nessa primeira filmagem, né, desse trabalho, na estreia. Nós estamos estreando aqui, né, um novo trabalho, tá, meus irmãos? Esse trabalho aqui, ele vai nos edificar, esse trabalho vai abençoar nossas vidas, porque nós vamos abordar aqui temas polêmicos, temas muito polêmicos, que têm tido aí repercussão, temas que muitas pessoas têm tido dúvida, né? Por exemplo, no tema sobre as músicas seculares, o que é música secular? Você sabe o que é uma música secular? Jogo de azar, você sabe o que é isso? Bebidas alcoólicas para crente, pode ou não pode? Sobre o homossexualismo, né? Sobre mentiras no mundo evangélico ou para as pessoas, né? Nós vamos aí comentar, falar sobre esses termos muito importantes, né? Para o nosso entendimento, tá? E assim, o programa já fala, né? É o caminho, né? Nós estamos no caminho da bênção, né? Então, para ser abençoado, nós precisamos de caminhar direito. E para nos ajudar, nós temos aqui o pastor Valdeci, né, reverendo, ele vai estar nos instruindo aqui, nos orientando, nos explicando, nos falando um pouco da vida pessoal dele, da conversão dele, ele vai estar nos falando sobre o que ele entende da palavra de Deus. Louvado seja o nosso Deus por isso. E do nosso lado esquerdo também aqui, nós temos aqui o presbítero Davis, né, o homem de Deus, o homem conhecedor da palavra do Senhor, né, que vai nos ajudar. O irmão Davis vai fazer aqui a voz do povo, né? Se por acaso o nosso pastor, ele tiver alguma dificuldade na palavra aqui, o nosso irmão vai ajudar também nessa questão aí, né? Talvez dar uma pimentada nas coisas, mas pimentando ou não as coisas aqui, o interesse aqui é nós caminharmos, levarmos uma vida de bênção. Para isso nós temos que ter um entendimento. Então nós vamos orar ao Senhor e nós vamos dar início aqui, e já começando com o nosso pastor Valdeci. Mas oremos a Deus nesse momento, uma breve oração, mas porque o Senhor vem fazer parte desse momento aqui. Que o objetivo aqui é nós crescermos juntos, você e a gente aqui, aprendemos, conversando sobre a palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Pai, por esse momento abençoado aqui, Pai, onde nós estamos reunidos para aprender, para falar sobre a Tua palavra. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por esse irmão, por esse amigo, Senhor Deus, que está do outro lado assistindo esse vídeo, Pai, onde também está tendo a oportunidade de aprender do Senhor, de aprender a Tua palavra, Pai. Meu Deus, eu sei que tem muitas palavras, Pai, mal faladas, que atrapalham as pessoas, meu Pai, de chegar ao Senhor, meu Pai. A Tua palavra diz que o povo do Senhor, meu Pai, se afasta por falta de conhecimento. Então nós vamos expor a Tua palavra aqui nesse momento, para que o Senhor venha dar entendimento a todos, Pai, para que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, da Tua palavra. Então abençoa cada um de nós nesse momento, eu peço, Senhor, agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, então nós vamos dar início então, né, com o pastor Valdeci. Ele vai falar para nós aqui um pouco, né, pastor, sobre como que era a vida do senhor antes do senhor começar a caminhar com Jesus, né, antes do senhor ingressar no mundo do cristianismo, como que era antes, como que foi depois da conversão e como está sendo a atualidade agora, visto que o senhor é um pastor que tem uma igreja, né, é uma igreja sede, né, dirige uma igreja e tem grandes responsabilidades. Então o senhor tem a liberdade para o senhor falar para a gente, né, a respeito do que o senhor desejar nesse momento. Bom, primeiramente eu louvo a Deus pela vida do presbítero José neste canal, justamente porque é bacana demais a gente ter essa responsabilidade para estar passando para as pessoas, principalmente falando a respeito das coisas de Deus. As coisas de Deus ela é muito, com muito zelo, e eu louvo a Deus pela sua vida, essa iniciativa, e falar de mim próprio, isso é muito bom, né? A gente falar da gente mesmo, isso é bacana. Certamente a gente vai nos aprovar, é assim que funciona. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele me chamou, assim como chamou pessoas que talvez muito mais complicadas do que era a minha vida, mas mesmo assim Deus, não porque eu era bom, né? Se fosse olhar a bondade em mim, acredito que o Senhor não teria me chamado. Então Deus, Ele me chamou, eu estava no auge da juventude, experimentando as drogas, né? Experimentando o álcool. São temas que nós vamos abordar até depois, mas experimentando, e já me senti assim preso em algumas situações. Mas aprove Deus em me chamar, e se Deus não tivesse me chamado, certamente talvez eu teria já teria dado uma overdose, uma cirrose, coisa dessa forma. Mas Deus me chamou, eu vivia no mundo de pecado, onde que tudo que eu praticava eu não achava que era pecado. Então é assim que as pessoas que vivem no mundo.
eles só vão conhecer o que é pecado a partir do momento que ter a realidade, né, as suas consciências, o que é pecado. E na minha mente eu não tinha consciência do que era pecado. Certo? Não tinha consciência do que era pecado. Então Deus foi e me chamou. Deus me chamou e vivia, como eu disse, uma vida de drogas, de prostituição, vivia uma vida de alcoolismo, né, uma vida de brigas, né, algumas confusões às vezes eram armadas, né, da minha vida. Né, então aí o Senhor foi lá e me chamou, criou algumas situações, o Senhor me chamou, e quando o Senhor me chamou eu atendi o convite do Senhor. E quando atendi o convite do Senhor, a Bíblia vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então quando eu reconheci o meu posicionamento, quando eu reconheci onde eu estava e que entendi que eu precisava aproximar, precisava voltar para Deus, porque de lá que eu vim, eu fui criado por Ele. E aí Deus começou, né, a trabalhar na minha vida, onde que tirou as drogas, tirou o álcool, né, a prostituição. Logo em seguida me casei e assim, né, e a gente está aí, né, no caminho do Senhor já por um grande período, 25 anos. E se for contar agora as bênçãos, nós temos muitas vitórias e muitas experiências para contar. Amém, amém. Então, compensou demais da conta, então, o senhor ter deixado aquele tipo de estilo de vida que o senhor levava para o estilo de vida que o senhor leva hoje? Então, quando o senhor passou a caminhar no mundo cristão, como passou a buscar ao Senhor Jesus, teve mudanças radicais? Como foi isso? Sim, teve mudança. A primeira mudança, né, que teve na minha vida foi justamente essa transformação de dentro para fora. A primeira mudança. Eu acho que todo cristão convertido genuinamente, a primeira mudança que causa é no interior, né? E quando essa mudança ela causa no nosso interior, no automático as demais coisas são mudadas. Então assim, houve uma grande mudança. Né? Eu falo que se eu tivesse mais antes, né, eu tivesse conhecido o Senhor. Mas porém, né, tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa. Então Deus me chamou na hora certa, né? Então houve uma mudança, é o que a Bíblia fala: aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. Então a palavra do Senhor ela é progressiva na vida das pessoas. Então quando as pessoas entendem o chamado de Deus, a tendência é haver uma mudança radical, uma mudança, uma transformação completa na vida. Deus não faz nada parcialmente, Deus faz uma mudança por completo. Então foi isso que aconteceu na minha vida. Ao ponto, isso é maravilhoso as pessoas dizerem: olha, olha quem te via e quem te vê hoje. Amém, graças a Deus, louvado a Deus. Então o pastor, né, ele comentou um pouco a respeito, né, da vida dele, como que era antes, né, como que passou a ser quando começou a caminhar com Jesus, passou para o mundo cristão, né? Mas fala pra gente ainda, pastor, o senhor tem uma responsabilidade como pastor, né? Como que o senhor pode falar a respeito de pastor? É bom as pessoas atentar para as coisas de Deus, né? O que você pode dizer a respeito disso? Então, é um privilégio o Senhor ter me chamado com essa função. São dons ministeriais, né, que a Bíblia fala, que o Senhor coloca uns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores e pastores. Então são dons ministeriais que o Senhor ele agrega na vida de algumas pessoas. E eu tive o privilégio de ser chamado como pastor, embora as pessoas falem que é muito árdua essa função, mas eu acho maravilhoso, porque no meio de milhares, né, centenas de milhares de homens, o Senhor me escolheu com esta função. Então é gratificante demais, e o que eu tenho a dizer é que é muito bom a gente poder instruir as pessoas no caminho da verdade. É muito bom a gente saber que o Senhor nos revelou a verdade, e a gente poder instruir outras pessoas no caminho da verdade. Isso é gratificante, né? Então hoje a gente tem uma responsabilidade com a igreja local, mas a gente também tem uma responsabilidade com o povo, com quem a gente conversa, né? Com a sociedade que a gente convive. Então
Então nós temos uma responsabilidade num todo hoje, num conjunto. Amém. Então, diante dessas palavras, né, há uma responsabilidade sobre a vida do pastor. Por isso, nessa responsabilidade, nós vamos falar aqui de temas polêmicos, né, temas muito polêmicos, no qual ele vai poder instruir, passar a visão dele, né, visão dele embasada na Bíblia, é claro, né, de como que ele entende dos temas que nós vamos falar já já. Mas para isso eu quero chamar aqui o nosso presbítero Davis, também vai falar alguma coisa para nós aqui. O que você pode dizer para a gente, Davis, a respeito desse trabalho que está fazendo aqui, sobre esses temas, né, que a gente está abordando aqui, polêmico, né, qual a importância dele para a sociedade, para as pessoas que estão ouvindo esse áudio, ouvindo esse vídeo nesse momento, essas palavras? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Quero agradecer ao Senhor pela vida do presbítero irmão José. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, Odeci, né? Um homem de Deus, né? Acabou de dar aí um testemunho aí exemplar para nós, onde é que a gente aprende muito, né? E eu creio, irmão José, que esse trabalho, ele é um trabalho de Deus, né? Onde vai abordar aí esses assuntos aí. E eu creio que Deus, ele vai falar no coração das pessoas, né? O Senhor, ele vai trabalhar de uma forma muito poderosa, né? Porque são assuntos aí que traz um despertamento, vai trazer um despertamento, né? Vai aí nos ajudar, vai nos alertar, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né? Dentro dos assuntos que vão ser abordados aqui nesse trabalho. Amém. Amém. Graças a Deus. Então está aqui o nosso presbítero Deus, que está representando aqui a voz de Deus, né, questionando, né, nos ajudando a entender pelos conhecimentos que ele também tem aqui. Mas nós vamos focar mais hoje no pastor Valdeci, né, que vai estar respondendo para a gente aqui esses questionamentos aqui. E o primeiro questionamento, pastor, que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, sobre a música secular, né? O que seria a música secular? Né, o cristão pode ou não pode ouvir as músicas que é tocada aí em qualquer esquina, em qualquer lugar, né? O cristão pode? Fala pra gente um pouco o que são a respeito das músicas seculares, né, as músicas do momento. Então, se falando a respeito de músicas, o cristão pode ouvir as músicas seculares? Ouvir, vai ouvir em todo lugar, né? Às vezes é inevitável ele estar... dependendo do local que estiver passando, um carro de som vai estar tocando certas músicas, então ouvir vai ouvir, né? Então é indiferente disso, né? Então vai além de ouvir, né? Primeiramente eu entendo que existe a música sacra e existe a música profana. Então a música sacra, ela é uma música que tem como objetivo engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. É muito difícil. Eu acho que, eu não vou falar impossível, porque às vezes a gente já viu em alguns lugares, mas levar uma música profana para dentro do templo, para adoração ao Senhor. Então, o Senhor, ele exige de nós, ele exige santidade até para louvar ele na música. Então a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor, ele é santo. Nós temos uma base da santidade do Senhor, Isaías capítulo 6, que quando a Bíblia vai dizer que quando Isaías, os olhos dele viu ao Senhor, ele fala que os anjos estavam voando, né, ali junto, mas fala que um anjo tinha, me parece que 6 asas, com 2 voavam, 2 cobriam os pés e 2 cobriam o rosto. Ou seja, por causa da santidade do Senhor, o próprio anjo, criado por Deus, né, convivendo no mesmo ambiente, convivendo no mesmo espaço, eles conseguiam perceber a grandeza e a santidade de Deus. Então quando Isaías ele viu aquilo, ele fala assim, olha, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram a salvação. Então o próprio Isaías ele queria dizer o seguinte, que o que saía da boca dele ainda não era nada perfeito, agradável diante do Senhor. Então, entendo que o Senhor é santo. Nós devemos apresentar ao Senhor como santo. A Bíblia diz, sede santo, como o vosso Pai Celestial é santo. Então, embasado diante dessa palavra, que sede santo, como o vosso Pai Celestial é santo, eu acredito que todo o cristão,
todo o cristão, né, genuinamente convertido, ele vai priorizar, né, aquilo que agrada ao Senhor. Eu vejo que todo cristão genuinamente convertido, ele vai procurar aprender, ouvir e cantar coisas, músicas que agradam ao Senhor, né? Talvez a pergunta poderia ser, ouvir música secular seria pecado? Né? Então, assim, eu acredito que todo cristão, o Senhor não vai ouvir nenhuma música secular, a não ser uma música sacra em adoração a Ele. Entendi. Mas assim, diante dessas palavras, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão assistindo esse áudio, esse vídeo, pessoas que cristãos, e principalmente, às vezes, até jovens mesmo, que é cristão, mas também gosta de ouvir uma música secular, talvez uma música sertaneja, talvez vários estilos de música, né? Mas o cristão, que ele escuta a música evangélica, que escuta a música secular, melhor dizendo, ele corre o risco de ir para o inferno por escutar essas músicas? Não, ele está perdendo uma oportunidade de edificar a ele mesmo, né? Porque a Bíblia vai dizer para nós que de uma mesma fonte, ela não pode jorrar água doce e jorrar água salgada. Então eu entendo que ele está deixando de cultivar uma experiência de santidade, né, com o Senhor. Então, ele vai para o inferno? Não, ele pode não ir para o inferno. Nós não podemos condenar ninguém, né? Nós não vamos condenar ninguém aqui, até porque o Senhor não nos colocou como juiz das pessoas, né? Nós não somos juiz de ninguém. Mas entendo que o cristão que ele adota esse tipo de música, ele poderia rever algumas prioridades. Ele vai ver que não edifica a ele mesmo, né? E quando a gente fala a respeito de ritmos, existe ritmo na música cristã, vários tipos de ritmo. Então é bacana ele se policiar e entender que nós, como cristãos, nós devemos aderir àquilo que é sacro, né? Nós devemos aderir àquilo que realmente edifica, né? Não que vai levar para o inferno, mas o cristão genuinamente convertido, ele vai se policiar e vai entender que a vida dele é para a glória de Deus, vai entender que o louvor dele é para a glória de Deus, vai entender que a mente dele, o que o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com estes séculos. O que mais a gente observa é as pessoas sendo conformadas. E até mesmo alguns cristãos, algumas igrejas evangélicas, elas justamente dizendo que não tem problema. Por quê? Porque a mente a cauterizou. A mente a cauterizou com respeito a isso. Então, faz com que o cristão, ele pode viver aqui, ele pode ter uma dupla personalidade, ou seja, ele pode aderir, né, tanto à música cristã, o sacro, como também o profano, e andar com essas bagagens. O presbítero deles, então, amém, agradeceu pela palavra, pela resposta. O presbítero dele quer alguma coisa, comentar alguma coisa? Eu queria fazer só um comentário aqui, irmão José, dentro desse assunto da música, que o pastor, né, explicou muito bem aí para nós, né, para todos que vão ouvir. O pastor, eu ouvi, uma certa feita, eu ouvi até uma irmã nova convertida falando, né, e a irmã, ela converteu ao Senhor, e o Senhor fez uma transformação muito grande na vida dela, né, e ela falou comigo a respeito das músicas, não é as músicas seculares, é assim, eles estão, tipo assim, estão fazendo tipo uma emenda, entendeu? Misturando, entendeu? Eles pegam uma música gospel e com os toques de uma música que é do mundo. Tipo uma né? paródia. Isso, e estão trazendo até muitos estão trazendo para dentro da igreja, né? E o que o senhor fala com a gente sobre isso, essas músicas com toque de música mundana, música... Então, eu observo que quando a pessoa já conhece aquele ritmo mundano, quando vem na mente dele a música evangélica, a música cristã, com a mesma melodia, com o mesmo ritmo, ele logo lembra daquela música mundana, né? Ele vai lembrar daquela música mundana. Eu mesmo ontem eu comentava com a minha esposa
e estava passando uma música e ela virou e falou assim, agora a gente só ouve isso aí em cada esquina. Eu falei, não, eu não ouço. Eu não ouço isso em cada esquina. Até porque eu não deixo entrar na minha mente, eu não deixo. Às vezes está ali aquele batido, aquela melodia lá, porque tem melodia que ela é frenética na cabeça da gente. O objetivo da melodia e dos ritmos é justamente isso. Às vezes nem é a letra, nem é a letra. As pessoas hoje dançam o ritmo, eles não dançam a letra. Eles nem observam a letra, não estão nem querendo saber o que a letra diz, mas a questão do ritmo. É a questão do ritmo, né? Então o ritmo, ele tem como objetivo ele penetrar na cabeça das pessoas. Justamente a música, ela tem isso. Certa feita eu era ainda não cristão, fui num show de uns cantores, e eu pude perceber o que a música pôde fazer com alguns jovens que estavam ali, né? Alguns jovens se despindo, né? Diante daqueles cantores. Então assim, o ritmo hoje ele está chegando dentro da igreja. Ele chega dentro da igreja. E é um perigo. É um perigo. Porque a primeira coisa que nós temos que entender que, como eu disse a respeito da música sacra e a música profana. Então assim, aquela melodia, aquele ritmo, foi criado com qual objetivo? Então nós temos que observar tudo, nós temos que colocar tudo na mesa, e nós como cristão, nós temos que selecionar o que realmente, não vou dizer nos agrada, o que agrada a Deus. Né? Será que Deus está ouvindo esse meu louvor por causa desse ritmo? Até mesmo vidas, né? Será que a pessoa que fez esse ritmo, fez esse cântico, ele teve pelo menos vida com Deus? Então nós temos que apurar tudo isso, nós como cristãos, né? Para a gente não errar, para a gente não ser chamado quando apresentar o Senhor, não sei como lá no livro de Malaquias, capítulo 1, o Senhor diz que o povo apresentava ele considerava como um pão imundo. Ele até falava assim, olha, se você vai apresentar ao teu governador, por que você não leva algo bacana para eles? E por que para mim tem que ser de qualquer maneira? Então eu acho que nós como cristãos, nós devemos, Deus, apurar tudo, antes mesmo de louvar e antes mesmo de apresentar o Senhor. Amém. Graças a Deus. E olha que isso aqui é só o primeiro debate já. Nós falamos sobre a música secular. Nós queremos falar sobre o jogo de azar. Você sabe o que é um jogo de azar? É porque tem muitos cristãos que jogam, né? Eu acho que não tem problema nenhum, mas aí, tem problema jogar? Ou não tem problema não? Qual os jogos que pode jogar? Nós vamos olhar isso aí, nós vamos ver sobre as bebidas alcoólicas, porque tem muito cristão que chapa um golinho, um caneco lá, né? E tá tranquilo, né? Acha que não tem nada a ver, que pode. E será que pode mesmo? O que a Bíblia fala a respeito disso? E o pastor, ele estará incumbido de nos ajudar a entender a respeito disso. Vamos falar sobre o homossexualismo também, sobre a mentira, nós vamos falar também aqui. Pode falar? Mentira realmente leva para o inferno? Nós vamos falar sobre isso já, mas esse aqui é o primeiro bloco, nós vamos cessar aqui, eles vão passar para o segundo bloco já, né, porque para não ficar muito grande, muito estendido aqui o áudio. Então, pode pegar, meu parceiro.